Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela vida, Pai, do teu filho, incumbido nesta noite de trazer, Deus, uma palavra, Senhor, que ele possa revelar, Deus, o Espírito que está por detrás da palavra e que ela possa, Deus, alcançar os nossos corações a ponto de sermos transformados pelo poder dela. Dá a ele, Senhor, unção, graça, sabedoria para passar tudo aquilo que ele já buscou, Senhor, no secreto. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus aos irmãos. Amém? Você está feliz? Feliz mesmo? Eu, quando estava ali assistindo, participando do louvor, eu tive uma impressão assim muito forte de Deus, que eu fico imaginando como será no céu. Você imagine o louvor que nós estamos envolvidos hoje e de como será no céu. Acho que lá, eu tenho certeza que lá vai ser um negócio assim, fora do comum. Como diz os cariocas, forte. Será uma coisa assim maravilhosa. E eu trago uma palavra para você esta noite, que você não pode faltar a esse encontro. Você não pode ficar fora do céu. Você fique fora de tudo, mas não fique fora do céu. Amém? Eu gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos. Hoje é dose dupla, né? Foi de manhã e agora à noite. De compartilhar com os irmãos uma passagem. Muito obrigado, irmã. Ganhou o galardão de profeta, ó. Ganhou um galardão no céu, ó. Duas passagens bíblicas. E gostaria de trazer uma mensagem que tem o seguinte tema. Não é uma mensagem positivista, não é uma mensagem de declaratória para você, declarar que Deus tem que fazer por você. Não é nada disso. Não me entenda dessa forma. Mas o tema da mensagem desta noite é: você vai conseguir. Você vai conseguir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos conhecidíssimo dos crentes. 37, e leremos os versículos 4 e 5. Salmos 37, versículos 4 e 5. Todos acharam? O texto nos diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em algumas outras traduções está escrito assim, ó: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Amém? Aí você vai pegar a sua Bíblia e vai folhear até a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7.
Todos acharam? Verso conhecidíssimo da igreja. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo esses versos, da sua segunda carta, Paulo ele estava preso. E preso sob a iminência de que em algum momento seria lavrada uma sentença de sua morte. Paulo está vivendo na época do Império Romano, o imperador era Nero, e Nero ele tinha o desejo, seria decretado isso, que o apóstolo Paulo seria morto. E Paulo escrevendo então a Timóteo, chamando a atenção de Timóteo, Paulo ele escreve essas palavras. São poucas palavras, curtas palavras, mas enfáticas palavras. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Acredito que Paulo, nesse momento, ele observa que tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele enfrentou, tudo aquilo que ele se dispôs a fazer para servir a Jesus, Paulo, com essas palavras, está dizendo: valeu a pena. Eu vou ser morto, estou preso, mas valeu a pena. E Paulo aqui, ele está estimulando o seu sucessor Timóteo a seguir, a trilhar o mesmo caminho. Porque Paulo sabia que no final de sua vida, no final do seu ministério, na cidade que ele queria ir, aonde ele estava preso, ele seria morto, mas ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, valeu a pena. A história do apóstolo, queridos, é um demonstrativo que vale a pena nós continuarmos a confiar e servir a Jesus. Você não serve a Jesus somente no domingo à noite, na quarta noite, no culto de oração, no domingo de manhã, não. Mas em todo momento tem que valer a pena servir a Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, vale a pena. A minha história demonstra que vale a pena. É possível observar que Paulo, ele falando com Timóteo, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Olha, eu vou te orientar para que, assim como eu consegui, você também consiga. É isso que Paulo está dizendo para ele. Embora ele estivesse preso, na iminência de ser morto, Paulo está dizendo: olha, eu consegui e você também vai conseguir. Por que Paulo faz isso? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, nós precisamos ter propósitos na nossa vida. E quando ele fala de propósito, ele diz que nós precisamos ter objetivos na nossa vida. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, nós não estamos aqui de passagem. Timóteo, nós estamos aqui simplesmente como a figura de um teatro que Deus criou para a humanidade, em que você é um simples personagem. Não. Mas Timóteo, vai valer a pena se você continuar a servir e a confiar em Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, e Deus está dizendo para você aqui nesta noite: vale a pena. Mas você precisa, querido, ter um propósito na sua vida. Você precisa viver em função de um propósito. Você precisa viver em função de um objetivo. Porque você não está aqui simplesmente por estar. Você está aqui porque Deus entendeu quando te criou, quando olhou para você, quando te salvou, quando entregou o Filho dele na cruz do Calvário, que valia a pena investir em você. Vale a pena.
então você não está aqui de passagem. Você que não está aqui como um mero fantoche de Deus, como um bonequinho de Deus, mas você está aqui como filho, como filha, como criatura que está se relacionando com o nosso Deus. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Na busca dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, nós havemos de convir como criaturas que muitas vezes a missão não é fácil. Você há de concordar comigo que às vezes o negócio fica, como diz o crente, estreito. Às vezes o negócio fica estreito, né? Às vezes dá vontade de pedir 5 minutos a Jesus e sair correndo ou fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos. Mas não é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, tem um propósito. Timóteo, tem um propósito. IBG, tem um propósito. Minha irmã, tem um propósito. Não vai ser fácil, mas tem um propósito. Quando eu falo em propósito, e como eu disse, nós estamos falando em objetivo, em uma meta a ser alcançada. Eu preciso chegar em algum lugar. Mas para fazer isso, inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele deixa isso implícito nesse versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo ele deixa algumas coisas nas entrelinhas desse texto. A primeira coisa que Paulo deixa nas entrelinhas de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 é: reflita sobre o seu passado. Porque Paulo diz assim, combati o bom combate. Que combate que Paulo está falando? Paulo está fazendo uma reflexão de todo o seu ministério. Paulo está fazendo uma reflexão de toda a sua vida. Paulo está fazendo uma reflexão de tudo aquilo que ele vivenciou servindo a Jesus. E ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, faça uma reflexão do seu passado. Porque é a partir das experiências que nós temos, é a partir dessas experiências que nós nos tornamos fortes. Eu não quero dizer que você tem que ficar vinculado ao seu passado. Eu não quero dizer que o seu passado tem que determinar o seu futuro, não é nada disso. Mas você precisa refletir sobre a sua vida, refletir sobre o seu passado. O que é que você fez no passado? Quais foram os erros que foram cometidos no passado? Quais foram as atitudes que foram acertadas no passado? O que é que ficou lá no passado que não foi feito, não foi consertado, não foi realizado? Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, eu combati o bom combate. Olha, Timóteo, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu fiz foi bom. Eu acho que eu estou acima da média. Paulo não está falando isso por soberba, mas ele sabia que a caminhada dele como apóstolo, como servo de Jesus, foi um bom combate, foi uma boa vida. Acredito, meus irmãos, que Paulo não estava pensando simplesmente numa churrascada depois da escola dominical. Paulo não estava pensando simplesmente na tenda que ele deve ter, a melhor tenda que ele construiu. Mas eu acredito que Paulo, lá no cárcere, na iminência de ser morto, Paulo estava pensando nas chibatadas que ele havia recebido dos judeus. Paulo, possivelmente, estava pensando nos naufrágios que ele havia sofrido. Acredito que Paulo estava pensando naquela víbora que picou a sua mão. Acredito que Paulo estava pensando nos apedrejamentos que ele sofreu. Paulo estava pensando nas dificuldades que ele havia passado na sua vida. E ele chega para Timóteo e diz: Timóteo, tudo isso, cara, valeu a pena.
Acredito que o apóstolo Paulo estava pensando nas noites que ele passou sem dormir, orando pela igreja, ensinando a igreja, instruindo a igreja. Acredito que Paulo estava ali naquele momento refletindo sobre a oração que ele fez sobre a vida de Eutico, que estava morto. Acredito que Paulo estava pensando nos açoites de Troade, quando ele foi preso junto com Silas. Acredito, irmãos, que Paulo também estava pensando que valeu a pena tudo isso, porque à meia-noite, talvez com as costas ensanguentadas, com dores, com ardência, Paulo entendeu que ele pensava que valeu a pena, porque à meia-noite um terremoto abriu as portas do cárcere. Talvez você para pensar e olha para o seu passado e vê que o seu passado muitas vezes só foi decepção, só foi problemas, só foi dificuldades, só foi pecados. Mas Deus nesta noite está te dando uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade de repensar o meu passado, convidar a Jesus para participar da minha vida, porque vai valer a pena. Se Paulo conseguiu, nós também iremos conseguir. Mas eu não posso ficar preso ao meu passado. Paulo está dizendo, olha, tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, os milagres que Deus operou, valeram a pena. O meu passado valeu a pena. O passado, ele só vai servir para nós refletirmos sobre os nossos erros, para refletir sobre os nossos acertos, para refletir sobre os nossos insucessos. Muitas vezes, nós como seres humanos, nós refletimos no passado e queremos fazer com que este passado ande sempre conosco, esteja sempre conosco, debaixo do nosso braço, junto conosco, e não conseguimos abrir mão dele. Paulo está dizendo, olha, eu passei por muitas dificuldades. E eu acredito que Paulo, como homem, ele poderia ter desistido. Paulo poderia, esse negócio de evangelho está por fora. Esse negócio de ficar apanhando por causa do nome de um cara que morreu, ressuscitou e foi para o céu e me deixou aqui, isso está por fora. Não, mas Paulo chega ao final da sua vida dizendo, combati, Timóteo, o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Timóteo, valeu a pena, eu consegui, mas se você continuar fazendo o que eu fiz, você também vai conseguir. Ah, Deus, a reflexão dos nossos passados, dos nossos insucessos. O seu insucesso não é vergonha. Não é. Mas o seu insucesso, o seu passado, é para te tornar mais forte no presente, mais valoroso para seguir para o futuro. É assim que nós vamos conseguir. Eu não posso ficar preso ao passado. O passado não pode gerar para mim uma carga, mas ele tem que gerar para mim fortaleza. Eu tenho que olhar para trás e dizer, independente dos meus insucessos, valeu a pena. Como eu disse, Paulo foi açoitado, apedrejado, arrastado pela rua, expulso de cidades, recebeu condenações, foi preso, machucado, mas ele ainda pôde dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que você pode dizer nesta noite? Se Jesus voltasse agora, ou se você tivesse sobre você uma iminente condenação de morte, o que você falaria para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus discípulos, para as pessoas que você ganhou para Jesus? Será que como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé. Olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Reflitamos sobre o nosso passado para sermos mais fortes. Paulo, quando está dizendo combati o bom combate, Paulo está refletindo sobre o seu passado, sobre tudo que ele sofreu, sobre tudo que ele fez. Acredito que como nós, como homens, Paulo também cometeu erros. Paulo teve insucessos. Paulo teve fracassos. Mas ele disse, eu combati o bom combate. Qual é o combate que você está envolvido? Como crente, como filho de Deus, como servo de Deus, como enviado, enviada de Deus. Qual é o teu combate? Aonde você quer chegar? Quando eu falo em propósito, eu tenho que refletir sobre o meu passado, porque eu preciso acertar. Eu preciso chegar a algum lugar. Neemias, quando volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, lá no capítulo 9 do livro de Neemias, ele está fazendo uma reflexão à luz das Escrituras com o povo, a respeito do passado. O povo começa a chorar, o povo começa a plantear, mas Neemias diz, olha, hoje não é dia de chorar, hoje não é dia do passado trazer cargas para vocês. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias estava dizendo a mesma coisa de Paulo. Olha, o combate foi bom. Temos que continuar a nossa carreira e guardar a nossa fé, porque nós estamos aqui para reconstruir. Queridos, nós estamos aqui para dar prosseguimento à missão que Deus nos delegou, que Deus nos legou. E nós precisamos continuar combatendo o bom combate com propósito. Mas não adianta simplesmente refletir sobre o futuro. Talvez, como eu disse, o seu futuro, ou melhor, o seu passado, talvez o seu passado não foi um passado legal. Ah, André, você não sabe o que eu passei. Beleza, eu também passei por dificuldades, também passei por lutas. Paulo também passou, gente. Imagina que a essa hora ele estaria, às 8h57 da noite, estaria recebendo chibatadas. Nós estamos sentados e adorando a Deus na igreja. Meia-noite para Paulo estava muito longe. Mas não basta refletir sobre o passado. Nós precisamos criar estratégias. Não existe vivenciamento de propósito, não existe sem ter estratégia. Você precisa traçar estratégias. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 7 de 2 Timóteo, Paulo deixa isso implícito na sua passagem. Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo está falando desse combate, ele qualifica esse combate. Ele diz que foi um bom combate. Ele simplesmente não fala assim, combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Não fala isso. Mas ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. Paulo entende e ensina a Timóteo que para a realização do seu ministério, e isso é que ele nos ensina esta noite, nós precisamos ter estratégias. Precisamos ter estratégias. Ah, então você vai me ensinar uma estratégia para eu vencer na vida. Não. Você precisa eu não sei do seu passado, você precisa refletir do seu passado, pensar no seu passado, traçar estratégias para que você chegue no futuro. É isso que você precisa fazer. Não existe alvo a ser alcançado sem que eu tenha uma estratégia.
Quando eu fui fazer, e me permitam dizer isso, quando eu fui fazer o exame da ordem, eu precisei traçar uma estratégia. Eu trabalhava num banco e durante todo o dia eu tinha que estar trabalhando. Eu não podia fazer outra coisa senão trabalhar. E eu precisava, para passar no exame de ordem, para me habilitar na ordem dos advogados, eu precisava então traçar uma estratégia de estudo para que eu alcançasse o meu objetivo, que era passar no exame de ordem. Quando você quer fazer alguma coisa, você almeja alguma coisa, você busca alguma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer estratégias. A tão sonhada CNH. Quando você vai tirar a sua CNH ou vai estudar, vai buscar a sua CNH, você faz o quê? Você traça estratégias. Às vezes você é reprovado, a sua estratégia não dá certo, você é um motorista meia roda, não é isso? Mas você precisa traçar estratégias. Eu quero ser um engenheiro, um advogado, quero ser um economista, mas eu preciso passar no vestibular, quero ser um médico e eu quero passar no vestibular da USP. Para você passar num dos vestibulares mais difíceis do país, você precisa traçar estratégias. E isso, queridos, não é diferente para chegar no céu. Porque para chegar no céu, você também precisa ter estratégias. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa orar. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa estar na igreja. Você precisa ter comunhão com os irmãos. Você precisa ter comunhão com Deus. Porque se você não tiver estratégias, se você simplesmente pensar no seu passado e achar que está tudo bem, que Jesus vai te ajudar, que vai dar tudo certo, não é bem assim. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu tive estratégias para combater esse combate. Por isso que esse combate foi bom. Sabe por quê? Porque as minhas estratégias deram certo. A despeito dos açoites, a despeito dos apedrejamentos, a despeito das dificuldades que eu tive, as minhas estratégias deram certo. Por isso que o meu combate é bom. Nós precisamos, queridos, criar estratégias. Paulo dá algumas dicas para Timóteo. Por exemplo, no capítulo 2, verso 2 no versículo 1 dessa segunda carta, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, para que você alcance o seu sucesso ministerial, primeiro, fortifica-te na graça. Olha, Timóteo, para que você tenha sucesso no seu ministério, reparta o conhecimento com os seus irmãos. Timóteo, para que você tenha sucesso no seu ministério, evite os falatórios. Timóteo, para que você tenha sucesso no seu ministério, para que o seu combate seja bom, olha, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Timóteo, para que você tenha sucesso no seu empreendimento, segue a justiça. Paulo dá estratégias para Timóteo. Deus nessa noite está esperando de você estratégias para você vencer. Muitas vezes queremos delegar a Deus a nossa vitória, mas Deus está esperando de cada um de nós para o nosso sucesso, para que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu preciso ter estratégias. Qual é a tua estratégia? Essa é uma mensagem para você pensar, para você refletir qual é o seu papel dentro do reino. Qual é o seu papel dentro do reino de Deus? Você é um fantoche ou você é um participante? Porque o participante, ele tem estratégia. Queridos, o céu é um lugar de surpresas. De surpresas. Porque muitas vezes nós vamos achar
E o pouquinho que nós estamos fazendo, e aqui eu não estou querendo criticar a ninguém, mas o pouquinho que estamos fazendo é o suficiente para eu combater o bom combate. E muitas vezes não é. Paulo deixa claro isso para Timóteo. Timóteo, faz além do que você imaginou, porque vai valer a pena e você vai conseguir. Deus nessa noite está dizendo para você que Ele está esperando de você estratégias, Ele está esperando de você o seu esforço. Deus está esperando de você que você se apresente como um crente fortificado. Deus está esperando de você que você se apresente como um crente santificado, como um crente que segue a justiça, como um crente que evita falatórios, como um crente que reparte com os outros aquilo que você está recebendo. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. E se você fizer isso, você vai conseguir. Nós iremos conseguir. Nós iremos conseguir. Nós iremos conseguir. Você irá conseguir. Mas tenha estratégias. Ah, mas eu tenho 50 anos de crente. Eu vou conseguir com meus 50. Não. No céu não tem pistolão. No céu não tem pistolão. No céu você tem que entrar pela porta estreita. Céu é um lugar de surpresas. Às vezes achamos que o simples fato de estarmos... E eu não quero desestimular a ninguém a não vir no culto, não é nada disso. Mas o simples fato de estar no culto é o suficiente, não é? Deus está esperando de você, querido. Estratégia. Talvez Deus está falando, André, como é que você quer fazer o negócio? Como é que você quer conseguir chegar? Olha, você vai conseguir, mas qual é a sua estratégia? Qual é a sua estratégia? O que é que você está fazendo para conseguir? Ah, eu vou passar no vestibular, mas eu não vou estudar. Deus vai me ajudar, vai me iluminar. Posso falar uma coisa para você? Mas não. Porque se fosse assim, eu estava bem. Há um texto em Lucas que diz assim, e olha o texto. E Ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Lucas está deixando claro que eu preciso ter estratégias de lembrança para que eu possa lembrar aquilo que Ele me tem dito. Se Deus não falou nada, se você não leu nada, se você não estuda nada, se você não sabe nada, como é que Ele vai lembrar alguma coisa que você não sabe? Me explica isso. Crente precisa ser crente de estratégia. Nós não estamos aqui simplesmente como membros de banco. Nós não estamos aqui simplesmente nesse mundo, queridos, como plateias. Nós estamos aqui como representantes de Deus. Nós trazemos sobre nós, como eu disse hoje de manhã, nós representamos a onipotência do nosso Deus, mas precisamos ter estratégia. Às vezes, queremos muito alguma coisa. Queremos vivenciar os propósitos de Deus. Mas nós não temos nenhuma estratégia. Preste atenção. A falta de estratégia, ela gera o medo. Quantos aqui já passaram na ponte Rio-Niterói? Foi a terceira maior ponte, acho que a terceira maior ponte do mundo. Ela foi construída em 1968. Quantos já passaram na ponte de Niterói? A galera boa que passou na ponte de Niterói. Ponte do Rio Una aqui, indo para Pinda, hein? Alguém? Ah. Beleza. Eu já passei na ponte do Rio Una também. Mas vejam só. Independente de ser a ponte Rio-Niterói, no Rio, construída em 1968, independente de ser a ponte do Rio Una, daqui para Pinda, pela Estrada Velha,
Você teria coragem, por exemplo, se você passasse e houvesse assim, olha, a ponte Rio-Niterói foi construída sem qualquer planejamento. Você faria isso? Você atravessaria lá a Baía de Guanabara, né, passasse no vão central, que tem aproximadamente 72 metros de altura. Você passaria por essa ponte sabendo que a ponte foi construída sem planejamento? Passaria? Não. Você, por exemplo, passaria na ponte do Rio Una se houvesse no jornal Tribuna do Norte que circula pelo Vale. A ponte do Rio Una foi construída sem qualquer planejamento. Passaria? Não. Se você está dizendo para mim que não passaria num projeto ou numa construção, numa obra, sem planejamento, como é que nós vamos ficar sem planejamento? Como é que Deus vai confiar ou acreditar em nós se nós não temos planejamento, estratégia? Em homenagem aos corintianos. Vocês viram que hoje eu gorei o Corinthians e não deu certo, né? Você, por exemplo, iria à Arena Corinthians se você soubesse que a Arena Corinthians foi feita sem qualquer planejamento de engenharia? Eles simplesmente colocaram concreto, ferro, telhado e arquibancada por portas. Você entraria na Arena Corinthians correndo risco? Não. Se nós não queremos participar de obras que não têm planejamento, Deus também não participa da sua vida se você não apresentar a Ele planejamento. Ninguém pode se aventurar no negócio se não tiver planejamento. E assim também é o nosso Deus. Ele não vai se aventurar nos teus propósitos se eles não tiverem planejamento. Talvez surja aquela pergunta: mas como é que eu sei que os meus planos, os meus projetos, o meu planejamento é da vontade de Deus? Como é que eu sei? Como é que eu sei que o meu plano de passar na ordem, para me habilitar como advogado na ordem dos advogados do Brasil, como é que eu sei que esse planejamento estava nos planos de Deus? A resposta está lá no Salmo 37, versículos 4 e verso 5. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Faça o bem. Assim habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E aqui está a chave: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você pode aplaudir a Deus por isso nessa noite? Eu acredito piamente, e Paulo também ele fala isso, quando ele finaliza o seu conselho a Deus, Paulo usa a expressão aí: e guardei a fé. Quando Paulo está dizendo que guardou a fé, ele está colocando Deus no plano dos seus projetos. Acredito que Paulo teve aquela conversa com Deus: olha Deus, o meu passado foi um passado absurdo. Eu matava crente, eu não suportava, eu não gostava de crente. E ele fez isso. Ele não suportava crente. Paulo, sendo um estudante da teologia judaica, Paulo conseguia. Ele conseguia cartas para matar crente. Quando ele estava indo para Damasco, ele estava indo para fazer o quê? Para matar crentes. Acredito que se ele chegasse aqui, Paulo ia fazer uma chacina. E eu acredito que Paulo contou isso para Deus. Olha, o meu passado foi um passado com muitos insucessos, com muitos fracassos. Eu também passei muita coisa, Jesus, por causa do teu nome. Mas eu guardei a fé. Eu tive planejamento, eu combati o bom combate. Eu tive um planejamento.
mas eu convidei a ti, Senhor, para participar dos meus planos. Guardei a fé, a mesma coisa que entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Queridos, nós precisamos fazer isso com o nosso Deus. Muitas vezes nós refletimos sobre o nosso passado. Achamos que o nosso passado é o pior passado da humanidade. Talvez você ache que o seu insucesso foi o pior insucesso de toda a história humana. Talvez você entenda ou acredite que o seu sofrimento é o seu maior sofrimento de todos os sofrimentos que já se ouviu na história da humanidade. Talvez você entenda que o seu plano é o melhor plano que existe para alcançar o sucesso. É a melhor fórmula para alcançar o sucesso. Talvez você tenha postado na internet, no Facebook, no Orkut. Quem tem Orkut? Quem riu tem. No Orkut, essa é a fórmula, é o planejamento para alcançar o sucesso. Mas de nada adiantará nós fazermos isso se nós não guardarmos a nossa fé. E guardar a fé significa entregar os nossos planejamentos ao Senhor, porque Ele fará a parte dele. Deus está esperando o seu planejamento, Deus está esperando a sua postura, Deus está esperando a sua atitude para que Ele possa agir. Deus está esperando de você uma resposta. Independente do seu sofrimento, independente das suas dificuldades, independente dos seus insucessos, independente das suas derrotas, Deus está esperando você convidá-lo para participar dos seus projetos. É muito bom eu usar esse chavão: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou tudo, ou ele agirá. Deus, nesta noite, está esperando de você um convite formal. Jesus, se tu quiser, entra aí, chega aí, vamos junto. Deus não quer isso. Deus está esperando de você um convite formal para participar da sua vida, dos seus projetos. Sendo assim, você descobrirá se os seus planos e os seus projetos são os planos e os projetos de Deus para a sua vida. O texto, ele não fala simplesmente em entregar. Eu não li esse texto para vocês somente. Eu li ele com contexto. Porque o contexto diz assim, deleita-te. O que é deleitar? É uma mamadeira grande cheia de leite. Não. O que é deleitar? Deleitar é isso aqui, É você se entregar nas mãos de Deus. Colocar tudo nas mãos dele. Porque tudo que ele tiver que fazer por você, ele fará. Mas muitas vezes Deus não faz, sabe por quê? Não é porque ele não quer. É porque você não entrega. É porque você não se deleita. Quando eu falo em deleitar, eu falo em me envolver com Deus. E é isso que Deus espera da sua igreja. Os mesmos milagres que aconteciam no passado podem acontecer hoje, acontecem hoje, mas eu preciso me envolver com Deus para que as coisas aconteçam. O bom combate do apóstolo Paulo, ele acontece em nossos dias, mas eu preciso me envolver com Deus, me entregar a Deus, me depositar nas mãos de Deus, para que as coisas aconteçam. Muitas vezes nós não temos a paciência, nós não temos a sabedoria de permitir que Deus participe da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos medo de que a vontade de Deus não seja a nossa vontade. Reflita comigo. Você gostaria de ser açoitado? Injustamente? Preso injustamente?
Ir morar lá em Curitiba, na sede da Polícia Federal, injustamente? Você gostaria de andar no avião da Polícia Federal? Olha que onda, estou andando no avião da Polícia Federal, na viatura descaracterizada. Você gostaria disso? Injustamente? Não. Se nós formos pensar na vida do apóstolo, nós vamos ver que tudo o que ele passou, poderia levá-lo a desistir. Mas Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé, valeu a pena. Deus nessa noite está esperando isso de você. Nós não estamos no fim. Não sei se finalizamos o culto, não sei se chegamos em casa, eu não sei. Mas nós precisamos estar na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus precisa fazer parte dos nossos propósitos. E nesta noite, eu concluo dizendo que nós precisamos sair daqui, não como fantoches, mas como bons soldados de Cristo. Deus, ele não está lá essa noite olhando do céu para a igreja aqui na terra. Ele não está olhando para um bando de derrotados. Também não está olhando para um bando de loucos. Mas Deus está olhando para potenciais vitoriosos. Porque os seus propósitos, quando entregues a Deus, pode lhe tornar vitorioso, vitoriosa. Mas como eu sempre digo, não depende de mim. Não depende do pastor Marcos, não depende da pastora Carla, não depende de nenhum dos pastores. Depende de você. Nessa noite eu te desafio a você entregar o teu caminho ao Senhor. André, mas o que vai dar? Olha, eu não sei o que vai dar, mas eu quero lhe dizer uma coisa: você vai conseguir. Eu tenho certeza disso, que nós iremos conseguir quando entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus, ele fará de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, Deus fará de você um grande vitorioso. Mas depende de você. Não depende de nenhum de nós. Não depende nem de Deus. Depende da postura que nós queremos assumir diante das dificuldades que nós vivemos, das estratégias que nós traçamos e da forma como nós entregamos para o nosso Deus. E essa é uma atitude que depende única e exclusivamente de você. Se você quer ouvir um diferencial do Salmo 37, verso 5, deleita-te no Senhor, envolva-se com o Senhor. E quando a sua vitória chegar, ou se você chegar ao final da sua lida, você possa bater no peito e dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, e tenho a certeza que Ele me entregará o prêmio, a coroa que Ele tem guardado para mim. Vamos ficar de pé? Eu não sei se você quer isso, mas se você quiser, venha. Se você tem uma estratégia para entregar a Deus nesta noite, venha aqui à frente.
Nós vamos orar por você. Eu, André, não posso lhe garantir o sucesso, mas eu quero lhe garantir uma coisa, com base na palavra do nosso Deus. Você vai conseguir. Tá difícil. Você vai conseguir. Eu não consigo. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque você vai conseguir. O choro pode durar uma noite, mas você vai conseguir. Tem estratégia? Pode trazer para o nosso Deus, porque você vai conseguir. Eu não sei se